Embaixo. Aí. Mas eu queria botar a tela cheia. Pode ocultar. E pode ocultar. Tá. Mas agora eles não estão me vendo, nem eu eles. Só que daí você não consegue ver. Não tem como eu ver eles? Não, tá isso na tela. Tá, e tem alguma maneira de eu conseguir ver eles? Só depois, quando tirar a apresentação. Tá bem. Vocês estão me vendo então, né? Sim. Tá. Então, qual é o caso clínico? É de um jovem, de um rapaz de 23 anos, que não tinha história pregressa nenhuma, previamente rígido, que durante uma partida de futebol sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido pelos participantes do jogo, tinha amigo deles, inclusive, amigos dele, inclusive. Ele foi atendido, ele foi reanimado e ainda bem que existia no local onde eles estavam jogando futebol um aparelho de reversão, então ele foi desfibrilado, acordou, ele foi levado ao atendimento médico e algum tempo depois ele foi interrogado e ele disse que nunca teve dor torácica, que não apresentou tonturas antes do episódio ou qualquer outro sintoma. Hoje em dia existem aparelhos que se chamam desfibriladores automáticos, que podem ficar à disposição do público leigo. Isso é importante não só em ambulâncias, mas também em locais que recebem aglomeração de um número significativo de pessoas. Então, cada vez mais eles são disponíveis em aeroportos, em escolas, em clubes, né? Isso iniciou muito nos Estados Unidos em cassinos, onde tinham muitas pessoas de idade doentes que passavam o dia inteiro lá. E a gente sabe que determinadas arritmias só são revertidas com o choque elétrico, com a desfibrilação. E esse rapaz, ele pôde ser reanimado por causa da presença de um aparelho desses. Bom. Professor. Oi? Ele tinha uma UF Parkinson White? Desculpa, eu não entendi. Professor. Estou ouvindo. Ele tinha uma UF Parkinson White? Eu não entendi o que... Um Apple Watch? Uma UF Parkinson White. Wolf Parkinson White? Não. Nós vamos seguir agora, mas essa, tu perguntou bem, essa é uma das hipóteses diagnósticas que tem que ser excluídas. Tá? E isso pode ser uma causa de parada cardíaca no jovem. É uma delas. Esse caso é justamente para a gente seguir nesse raciocínio. Muito bem. Então, quando o coração sofre uma parada cardíaca, existem duas possibilidades iniciais principais. Ou o coração parou por assistolia, ou o coração parou por fibrilação ventricular. Se o coração parou por fibrilação ventricular, a única maneira efetiva de reverter é a desfibrilação, o choque elétrico. Se o paciente parou por assistolia, daí não adianta o choque elétrico. Por isso que o desfibrilador é um equipamento, esse automático externo, é um equipamento inteligente. Ele mesmo, quando colocado, as pás colocadas em cima do paciente, ele vai reconhecer se o paciente está em assistolia ou se ele está em fibrilação. Se ele tiver em fibrilação, o choque vai ser emitido
e isso possibilita a reversão da fibrilação para ritmo sinusal. Tá bem? Bom, ele foi levado para o hospital, foi feito exame físico e exames laboratoriais. O exame físico era normal, assim como os exames laboratoriais. Não existia hipo ou hiperglicemia, não existia alteração de sódio e potássio, não existia alterações de função renal, não existia anemia, nem algum outro achado no hemograma que levantasse qualquer suspeita de infecção ou qualquer outra indicação nesse sentido. O exame físico também era normal, né? Ele não tinha, a face era atípica, ele, no momento da chegada no hospital, tinha sinais vitais estáveis, a frequência cardíaca e a pressão arterial estavam normais, ele não tinha alteração de temperatura, nem febre, nem hipotermia. A ausculta cardíaca apresentava um ritmo regular, 2 tempos, sem sopros. Os pulmões eram limpos, a ausculta pulmonar não mostrava ruídos adventícios, o abdômen era plano, perdão, flácido, indolor, sem megalias. Os pulsos eram simetricamente distribuídos, não tinha ausência de pulso em nenhum leito vascular arterial, não tinha edemas, não tinha sinais de cianose, o turgor cutâneo era normal, não tinha nenhum achado específico maior. Alguém quer perguntar alguma outra coisa? Então eu vou adiante. Esse era o eletrocardiograma. E é importante nós sabermos que todo paciente que sofre um quadro de perda de consciência, não traumática, ele deve, após uma anamnese, mesmo que retrospectiva, ou com os familiares, ou com quem presenciou o episódio, ele deve, após essa anamnese, após o exame físico, ser submetido a um eletrocardiograma, se nada tiver ficado evidenciado até então. Então é feito o eletrocardiograma, e aqui está o eletrocardiograma desse jovem horas após o episódio de reanimação. Vamos lá, Matheus, o que tu acha desse eletrocardiograma? Acho assustador. Não faço ideia de como que a eletrocardiograma funciona. Como é que é? Não entendi. Acho um pouco assustador. Eu não precisei ver muito eletrocardiograma, não, professor. Bom, vamos lá, pessoal. Alguém quer se manifestar sobre o eletrocardiograma? A amplitude da onda R está aumentada, parece, em V5. Não dá para contar certinho. Quem que está falando? Eu? João? João, tá. Bom, vamos por partes, então. Frente a um eletrocardiograma, nós temos que saber algumas coisas. Primeira coisa é que existem as derivações periféricas, que são D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Existem as derivações precordiais, de V1 a V6. E aqui embaixo nós temos um D2 longo, igual a esse, um D2 longo. Esse é um eletrocardiograma em que as derivações são simultâneas, quer dizer, esse QRS é do mesmo batimento desse, do mesmo desse, do mesmo desse, assim por diante. Então, são derivações simultâneas. O eletrocardiograma, ele meio que bate uma fotografia do batimento cardíaco em diversas posições do tórax. Então,
nós estamos vendo o batimento cardíaco, a atividade elétrica cardíaca de diferentes ângulos. Por isso que nós temos diferentes amplitudes das ondas P's, QRS e T's, que são as principais ondas que nós nos guiamos no eletrocardiograma, certo? Então, nós seguimos uma sistemática. Nós começamos olhando primeiro a onda P, depois o complexo QRS e depois a onda T. Então, a onda P, que é bem visualizada em D2, ela demonstra a contratilidade, a despolarização dos átrios. O QRS, a despolarização dos ventrículos. E a onda T, a repolarização dos ventrículos. Então, a gente olha, tem onda P, tem onda P. Então, tem atividade elétrica e contrátil nos átrios. Tem QRS, tem QRS. Então, tem despolarização ventricular. E tem onda T, tem repolarização ventricular. A gente vê que isso existe em todas as derivações. Todas elas têm P, QRS e T ao longo do eletrocardiograma. Vamos lá. As P's e os QRS e as T's, elas se mostram em ritmo regular, sim ou não? Sim. Parece que sim, professor. Parece que sim. Então, é o ritmo regular. Se o ritmo é regular, nós temos que avaliar, como segundo passo, a frequência desse ritmo. Esse ritmo é bradicárdico, taquicárdico ou normal. Como é que a gente faz isso? Nós sabemos que a velocidade do papel é 25 milímetros por minuto. Então, nós sabemos que cada quadradinho grande desses aqui tem 200 milissegundos. E cada pequenininho, cada grande é subdividido em 5 pequenininhos. Cada pequenininho tem 40 milissegundos. Então, se cada grande tem 200, 5 grandes tem 200 milissegundos, 200 milissegundos, 200, tem 1 segundo, cada 5 quadradinhos grandes. Com isso, a gente pode calcular a frequência cardíaca. A gente pega o início de cada P, ou, se o ritmo é bem regular, o pico de cada R, e vê quantos quadradinhos tem. Então, a gente conta quantos quadradinhos pequenininhos tem e divide por 1.500, e tem a frequência cardíaca. Tá bem? Ou a gente pode fazer uma regrinha para simplificar isso. Eu pego o pico do QRS, se dali 5 quadradinhos pequenos viesse outro pico, seria 300 batimentos por minuto. Se fosse 10 quadradinhos, 150. Se fosse 15, 100. Então, ele tem uma frequência um pouquinho menor de 100 batimentos por minuto. A frequência cardíaca entre 60 e 100 é normal. Então, eu não posso dizer que esse paciente não está nem bradicárdico, nem taquicárdico, num ritmo regular, em que existem o comando das P's, né? As P's comandam os QRS. Eu preciso de uma despolarização atrial para que essa despolarização chegue nos ventrículos. Então, eu tenho um enlace atrial e ventricular normal, eu tenho um ritmo sinusal normal, numa frequência normal. Certo? Todo mundo está de acordo? Sim. Alguém tem alguma dúvida? É hora de perguntar. Eu tenho, professor. Só essa última parte ali da questão de que eu não vi de que espaço até espaço, provavelmente é 100 batimentos. É assim, ó. Se eu tenho 200 milissegundos a cada espaço pequenininhos, um espaço grande, né? Eu teria aqui, ó, se o meu próximo QRS fosse um quadradinho antes do grande aqui,
seria 300 batimentos por minuto. Se fosse um quadradinho antes desse próximo aqui, seria 10. Eu teria 150. Aqui eu teria 100. Então, se ele começa um pouquinho antes e acaba um pouquinho depois, eu tenho ao redor de 90 batimentos por minuto. Uhum. Tá bem? Depois, vocês têm que ler e treinar isso, né? Porque você tem que fazer um cálculo aqui pela velocidade do papel e pelo tempo que demora uma despolarização pela outra. Se eu pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos de 40 milissegundos aqui, eu vou chegar à frequência cardíaca precisa dele. Tá bem? Então, o ritmo sinusal normal. Daí nós vamos ter que ver as características da onda P em cada derivação e a característica do QRS em cada derivação. Vendo que tem onda P, QRS, a frequência e o ritmo são normais, nós podemos ver a característica do QRS. O QRS é estreito ou largo. A gente diz que o QRS é estreito quando ele tem uma duração de até 110 milissegundos, do seu início até o seu final. O QRS é composto por uma onda R, toda a onda R positiva, e uma onda S, toda a onda negativa, na derivação D2. Então, eu tenho R grande, S pequeno. Já em V1, eu tenho R pequeno, S grande. Mas, do início do complexo QRS até o final do complexo QRS, a minha distância é menor do que 110 milissegundos. O que são 110 milissegundos? Cada quadradinho é 100 milissegundos, 40, perdão. Então, se eu tiver menos que 2,5, eu tenho um QRS estreito. Se eu tiver 3 ou mais quadradinhos, do início até o final do QRS, eu tenho QRS alargado. Aqui eu tenho QRS estreito, tem 2,5 do início até o final. Qual é a derivação que vale? A mais larga, onde eu tiver o QRS mais largo. Então, eu tenho o ritmo sinusal, né, em que cada P é seguida por um QRS, e esse QRS é estreito. Se o QRS é estreito, isso me descarta várias hipóteses de patologia. Me descarta os bloqueios de ramo, me descarta a síndrome de Wolff-Parkinson-White, como já foi citado, me descarta, muitas vezes, alterações de canais iônicos, como síndrome de Brugada, displasia ritmogênica, do ventrículo direito, coisas que vocês vão ver mais adiante. O importante é vocês saberem que é um ritmo sinusal, regular, com QRS estreito. Tudo bem até aqui? Posso ir adiante? Pode, professor. Pessoal, esse é o nosso primeiro encontro. Então, vocês vão ter muitas dúvidas no eletrocardiograma. Isso serve para provocar vocês. Depois de eu olhar a onda P, o QRS, eu vou olhar a onda T, a repolarização. A onda T normal, ela é positiva, com um início mais rápido do que a parte descendente. Né? E ela deve ser assim em todas as derivações, menos a VR, porque a VR, tudo em AVR é o contrário. A P negativa, o QRS mais negativo e a T invertida. Isso é o normal da AVR. Mas nas outras derivações, a T é positiva. Uma parte inicial mais lenta do que a parte descendente, que é mais rápida. Vocês veem que ela tem uma assimetria dessa forma. Tá bem? A onda T normal é dessa forma. Se a onda T for negativa, for invertida, vocês têm que suspeitar ou de isquemia ou de sobrecarga. Mas vocês veem que aqui não existe onda T invertida e não existe isquemia nem sobrecarga. Então, esse é um eletrocardiograma normal. Tá bem?
Professor, e para a gente ver a questão da hipertrofia do ventrículo? Existem critérios para se ver hipertrofia, se o ventrículo é hipertrofiado. Os critérios mais importantes, que se mais utilizam, são os critérios de voltagem. Nós temos que ter aumento da amplitude dessas ondas R. E a gente não vê aqui aumento de amplitude das ondas R. As ondas R têm amplitude normal. Além da amplitude das ondas R, nós vemos inversão da T nas precordiais esquerdas, que são V5 e V6, que não existem aqui. Um critério de voltagem é o de Sokolov, que a gente soma a S de V2 com a R de V5 ou V6, a que for maior. E teria que dar mais do que 35 quadradinhos, mais que 35 milímetros. Nós não temos isso. Ó, aqui a gente tem 12 mais 8 dá 20. Então, não tem critério de voltagem para hipertrofia ventricular. Então, esse eletro não mostra hipertrofia, Wolff-Parkinson-White, bloqueio de ramo, não é característico de canalopatias. E também é muito importante a gente avaliar o intervalo QT, que é do início do QRS até o final da onda T. Esse intervalo deve ser avaliado aonde ele for maior. Então, se do início da onda do complexo QRS até o final da onda T existir um aumento significativo de tempo, isso significa doenças de canais iônicos, que podem ser de sódio ou potássio. Né? Se o QT for maior que 440 milissegundos, a gente tem que suspeitar de síndrome do QT longo. Né? Não tem. Se a gente pegar do início do complexo QRS até o final da T, nós temos aqui, ó, 200 milissegundos, e depois aqui, ó, menos de 200, porque ele está acabando aqui. Vai dar uns 360, 380 milissegundos. Então, é um QT normal. O QT tem que ser corrigido pela frequência cardíaca. Então, existem fórmulas que corrigem. Esse QT de 440, ele vale para quando a frequência cardíaca estiver em 60 batimentos por minuto. Se a frequência cardíaca for maior, nós temos que corrigir essa distância por fórmulas que calculam isso. A mais usada é a fórmula de Bazet, né, que corrige essa distância. Mas se eu tiver uma frequência de 60 batimentos por minuto, o normal é que ele não se prolongue além de 440 milissegundos. Aqui está bem mais curto que isso, porque a frequência cardíaca não está em 60, está em 90. Tá bem? Dúvidas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, eu não entendo ainda muito de ECG, mas a formato ali da onda P. Não entendi. A questão do formato da onda P, eu achei um pouquinho pontudo. Isso é normal no ECG? Não é. Se a onda T ela é apiculada, nós temos que abrir o olho, porque ela pode significar alterações de potássio, hiperpotassemia, ou podem significar isquemia miocárdica aguda. Isso, ondas T muito pontudas, muito apiculadas, mesmo que não invertidas. Uhum. Só que, nesse caso, elas não são apiculadas, elas não são. Vocês vão ter que ter mais experiência de eletro para saber quando ela é apiculada. Aqui ela tem uma amplitude normal. A amplitude das T's é normal. Quando, por exemplo, a amplitude da T for como a do QRS, uma amplitude quase do tamanho do QRS, bom, daí vocês vão ter que abrir o olho
para essas outras possíveis patologias, anormalidades. Eu, bem? eu disse da P, professor, ali na D3. Da P. Bom, a P, vocês têm que ter o conhecimento que a P existe a regra do 2,5. Né? A regra do 2,5. A P não deve ter nem mais que 2,5 quadradinhos de amplitude, nem mais do que 2 quadradinhos de duração. Se a P tiver mais do que 2 quadradinhos de amplitude em D2 e D3, vocês têm que suspeitar de aumento de átrio direito. Se ela tiver mais do que 2,5 quadradinhos de duração, vocês têm que suspeitar de aumento de átrio esquerdo. Tá? Aqui ela não tem mais do que 2,5, nem de amplitude, nem de duração. Tá? É a regrinha dos 2,5. Tá bem? Tá bem. Então, isso aqui é um eletrocardiograma normal. Depois a gente pode conversar mais sobre eletrocardiograma e acredito que todos os professores vão conversar, todos os professores da cardio vão conversar com vocês sobre eletrocardiograma. Só que vocês têm que ler também para aproveitar melhor as explanações aqui durante os nossos encontros, tá bem? Bom, vamos conversar então um pouco sobre as possíveis causas de parada cardíaca em jovens, tá? Se sabe que a prevalência de parada cardíaca na população geral varia de 1 a 100 mil a 1 a 200 mil habitantes. Tá? Essa é mais ou menos a incidência de parada cardíaca na população geral. Eu trouxe aqui para vocês uma estatística de que as causas de parada cardíaca podem ser subdivididas, por exemplo, por ataque de tubarão. A chance de uma pessoa morrer por um ataque de tubarão é 1 em cada 3.750.000 mortes. A chance de ser atingido, de morrer por um raio, quando estiver caminhando na calçada, é 1 morte para cada 80.000 mortes. Já um acidente aéreo é 1 morte para cada 5.000, afogamento, 1 morte para cada 1.000, acidente de carro, 1 morte para cada 84 mortes. Tá? E por que eu digo isso? Porque só para mostrar para vocês aqui um caso aqui do Instituto, em que 2 rapazes estavam andando pelo campo, foram atravessar uma cerca, e quando um deles estava atravessando a cerca, caiu um raio na cerca. E o choque elétrico entrou pelo braço, que estava encostado na cerca, e saiu pelos pés, fez o terra pelos pés. E nesse momento, esse rapaz perdeu os sentidos. Logo depois, ele acordou e foi levado pelo amigo para o pronto-socorro. Quando ele chegou no pronto-socorro, ele apresentava esse eletrocardiograma, que é completamente diferente do eletrocardiograma que eu mostrei a recém. Nesse eletrocardiograma, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o QRS é completamente alargado. Ele tem mais do que 3 quadradinhos em todas as derivações. E o ritmo não é regular. O ritmo é irregular. E nós não conseguimos identificar a onda P. A onda T, ela também sofre uma deformação, mas nós identificamos. Mas a P, a gente não identifica. O ritmo é irregular, o QRS é alargado. E chama a atenção que o ritmo é taquicárdico. É uma alta frequência. Então, esse jovem
sofreu pela descarga elétrica uma arritmia cardíaca, que nesse caso, e por isso que esse caso foi publicado no Circulation, pelo nosso grupo, nesse caso existia uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Que quem de vocês tinha me perguntado? Hein, pessoal? Eu que perguntei, professor. Eu quem? Eu não estou vendo agora. O Victor. Vitor. Esse aqui era um jovem que tinha síndrome de Wolff-Parkinson-White. E a arritmia foi desencadeada pelo choque. Só que vê a raridade. E a prevalência da síndrome de Wolff-Parkinson-White varia de 1 a cada 1.500 a 3.000 nascidos vivos. E a chance de sofrer uma morte por um choque é de 1 a cada 80.000 mortes. Então, essa associação assim, de um choque pegar um rapaz com síndrome de Wolff-Parkinson-White é realmente rara. Tá bem? E aí ele foi submetido à ablação para que se cauterizasse esse feixe acessório, esse Wolff-Parkinson-White, que a gente pode ver em algum outro encontro. Certamente nós vamos ver nos próximos encontros. Então, o que esse caso clínico nos demonstra? E nos faz pensar nas causas de paradas cardíacas e de morte súbita em jovens, no caso, um atleta não profissional, um atleta recreacional. Ele estava fazendo uma atividade física recreacional. Quando que nós classificamos uma atividade atlética como competitiva versus uma atividade atlética recreacional? Qual é a diferença desses dois termos? João? É a frequência, né, professor? Não, não é a frequência. É o objetivo. A competitiva vale medalha. A recreacional é por recreação. Então, uma atividade que vale medalha, que vale campeonato, que vale classificação, essa é uma atividade competitiva. A recreacional, não. A intensidade do esforço, a frequência do esforço podem ser escalonadas. Se sabe muito bem que para lutar boxe se exige muito mais do nosso organismo do que para jogar golfe. Então, existem graus de escalonamento da atividade física, mas o que separa ela de recreacional para competitiva é o objetivo do esporte, se está valendo medalha ou não, tá certo? Você sabe que toda atividade competitiva exige mais do nosso organismo do que a recreacional. Se eu for fazer uma maratona para mim mesmo, para minha satisfação, é diferente de eu fazer uma maratona em que eu estou disputando o campeonato, que eu estou disputando medalha. Bom, as causas de morte súbita, de arritmias malignas na população, elas variam de acordo com a faixa etária. Naquelas pessoas que têm mais de 35 anos de idade, a maior causa das arritmias malignas são as coronariopatias, né? Doenças ateroscleróticas das coronárias que levam à cardiopatia isquêmica. Já naqueles pacientes, naquelas pessoas com menos de 35 anos, nós podemos ter doenças isquêmicas do coração, doenças de coronárias, mas é mais frequente as miocardiopatias e as canulopatias. As miocardiopatias são doenças estruturais do coração, na maioria das vezes determinadas por alterações genéticas. E as mais comuns são a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, mas também as miocardiopatias dilatadas. As
canulopatias são alterações também determinadas por caráter genético que levam a alterações na membrana celular dos miócitos, né, das células miocárdicas, alterações na membrana celular que causam alterações do potencial de ação, alterações principalmente dos poros de cálcio, sódio e potássio. E essas alterações na membrana da parede celular podem levar a síndromes, como a síndrome do QT longo, que eu já comentei anteriormente, a síndrome de Brugada e as taquicardias ventriculares catecolaminérgicas. Todas essas entidades podem levar a arritmias malignas. Tá? Então, o grande divisor entre a cardiopatia isquêmica, que é a mais comum de todas, é a faixa etária. Depois dos 35 anos, a gente tem que pensar em doença aterosclerótica das coronárias. Abaixo de 35 anos, a gente tem que pensar mais em canulopatias, miocardiopatias, mas também nas coronárias, como a gente pode ver por esse gráfico aqui de Legesh, né, que é um grande estudioso das arritmias malignas em jovens. Nos Estados Unidos, existem diversos levantamentos para avaliar a morte súbita em atletas, né? E nos Estados Unidos, a maior causa de mortes súbitas em atletas, mortes súbitas cardíacas em atletas, é a miocardiopatia hipertrófica, a alteração genética que provoca uma hipertrofia do miocárdio ventricular. Miocardiopatia hipertrófica é a primeira causa, a segunda causa são origem anômala das coronárias. Depois vem cardiopatia isquêmica, ruptura da aorta, displasia ritmogênica do ventrículo direito, lá embaixo, a síndrome do QT longo. Mas isso das mortes causadas por alterações cardíacas. Se nós formos ver na população geral, existe um número também muito significativo de mortes súbitas em atletas por uso de drogas e até mesmo por suicídio. Um número significativo também por trauma, isso para não falar em acidente automobilístico, que também leva morte em atletas, mas daí não é morte súbita. Tá bem? Dúvidas e perguntas? Como nós conceituamos em uma pessoa que ela sofreu uma morte súbita? Vamos lá, Alexandre. Uma morte repentina sem não causada por trauma, por uma doença prévia? Sim. Ótimo. E que tenha ocorrido em menos de 24 horas do início dos sintomas. Okay. Tá? Na realidade, ela não tem uma causa definida ainda, e ela ou não foi presenciada, ou ela ocorreu dessa forma não esperada. Bom, então, nesse caso, esse jovem de 23 anos, que teve uma parada cardíaca jogando futebol, foi investigado na anamnese, no exame físico, no eletrocardiograma, e nada foi demonstrado. Se nós fôssemos pelas estatísticas, nós teríamos que pensar primeiro em que até agora? Miocardiopatia hipertrófica. É a mais prevalente, segundo o que nós demonstramos.
Só que o eletrocardiograma não demonstrava nada de hipertrofia ventricular. O eletrocardiograma não tinha nada para miocardiopatia hipertrófica. Então, a segunda causa, que a gente viu no slide anterior, era coronária anômala. Por quê? Porque o eletrocardiograma não mostrava miocardiopatia hipertrófica, não mostrava nenhuma cardiolopatia, nem Brugada, nem displasia ritmogênica, nem Wolff-Parkinson-White. Então, na frequência daquele slide anterior, a segunda causa, pelo menos na América do Norte, era origem anômala das coronárias. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma imagem tomografia cardíaca. Na imagem de tomografia cardíaca, nós podemos ver diversas estruturas do coração. Aqui nós estamos vendo a aorta, e aqui nós estamos vendo o tronco da pulmonar. E aqui nós estamos vendo uma coronária direita, que está saindo entre a aorta e o tronco da pulmonar. Nós temos que nos lembrar que na anatomia coronariana, nós temos uma coronária esquerda, que se divide em descendente anterior e circunflexa. A descendente anterior dá os seus ramos diagonais, primeiro os seus ramos septais e depois seus ramos diagonais, e a circunflexa dá os seus ramos marginais. E a coronária direita, ela desce basicamente como um tronco maior único, dando depois a marginal do ventrículo direito e a descendente posterior. Mas vocês veem que essa distribuição, que esquematicamente na tomografia, como a gente viu na imagem anterior, fica assim representada, uma coronária direita e uma coronária esquerda que se divide em descendente anterior e coronária circunflexa. O que nós podemos ver nesse caso clínico em questão? Em que a coronária esquerda seguia o seu trajeto normal, mas a coronária direita se originava do lado esquerdo, na cúspide esquerda, e não na cúspide direita. E por isso, ela percorria um trajeto entre a aorta e a artéria pulmonar. Então, uma origem anômala da coronária direita. Todo mundo está entendendo essa imagem? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, cúspide coronária esquerda dando a coronária esquerda e dando também a coronária direita. Perfeito, pessoal? Sim. Sim, professor. Então tá bem, numa imagem de reconstrução, de novo, nós vemos a coronária esquerda e a coronária direita. Esse trajeto da coronária direita entre a aorta e a pulmonar é chamado de trajeto interarterial, né, da coronária direita, que pode ser provocador de arritmias malignas, porque se acredita que durante o esforço, o aumento de pressão, tanto no tronco da pulmonar como na aorta, possa comprimir essa coronária que passa entre as duas grandes artérias. Então, as artérias coronárias anômalas podem existir em 0,3% a 5,6% da população. São alterações congênitas relacionadas à morbidade e mortalidade prematura em adultos jovens, com relatos de morte súbita durante ou após atividade física extenuante. É a segunda causa mais frequente de morte súbita de origem cardiovascular, né, em jovens. A primeira causa é a miocardiopatia hipertrófica nas estatísticas da América do Norte. Nas estatísticas italianas é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. A nossa tendência é puxar mais pelas estatísticas da América do Norte, porque o número de pacientes seguidos é maior
E também nas estatísticas da América do Norte existe um número significativamente maior de necrópsias do que nas séries italianas. Na maioria das anomalias coronarianas é assintomática, mas existem casos de dor torácica, dispneia, pré-síncope, todos eles relacionados ao exercício. Algumas vezes existe até disfunção do ventrículo esquerdo por isquemias recorrentes. Quando o diagnóstico é tardio, o risco de morte súbita é menor. Quais são os auxílios de exames complementares nesses casos? Ecocardiografia, tanto a transtorácica como a transesofágica. Na ecografia, nós podemos observar a origem das artérias coronárias, né? Então, se o ecocardiografista procura com atenção, ele pode fazer esse diagnóstico, mas algumas vezes nós conseguimos ver melhor nas angiografias e nas angiotomografias, como no caso em questão. Aqui, o ecocardiografista não procurou e não viu a origem anômala da coronária direita. Isso só foi evidenciado na angiotomografia, perdão, nas imagens da angiotomografia, que é o padrão ouro para essa situação. Professor, Oi? O cateterismo, ele é superior a angiotomo ou é... Não, ele não é. O padrão ouro é a angiotomografia. Porque o cateterismo, ele te mostra que a coronária está se originando na cúspide não habitual. Mas essa relação da coronária com as outras estruturas do tórax não fica tão bem demonstrada como na angiotomografia. Eu não vejo de forma tão precisa no cateterismo essa relação entre a coronária direita, a aorta e o tronco da artéria pulmonar. Porque para mim ver o tronco da artéria pulmonar, eu teria que fazer simultaneamente uma injeção de contraste nas coronárias, na aorta e no ventrículo direito para ver o tronco da pulmonar. Então, na angiotomografia a gente vê com mais precisão. Tá bem? Tá bem, professor. Pô, a ressonância magnética também nos possibilita esse diagnóstico. As anomalias coronarianas podem ser de diversas formas, como representado aqui nessa imagem. Eu posso ter duas coronárias se originando da cúspide direita, sendo a circunflexa, correndo anteriormente à aorta, ou eu posso ter a descendente anterior se originando da cúspide direita, percorrendo posteriormente a aorta, e assim por diante, uma série de anomalias coronarianas. No nosso caso, o que a gente tem é a direita originando da cúspide esquerda e passando anteriormente à aorta e podendo ser comprimida, pinçada entre a aorta e a pulmonar. E isso é um dos trajetos de maior risco, um risco maligno. Também é importante a altura que ela percorre. Quanto mais para cima, menos pinçamento ela sofre. Quanto mais para baixo, mais pinçamento ela sofre. Quanto mais caudal, pior é a situação. Esse caso tem uma particularidade muito interessante, que esse rapaz que sofreu isso e que teve diagnosticado essa alteração coronariana, ele tem um irmão gêmeo idêntico, um irmão gêmeo univitelino, que nunca sofreu nada.
o que vocês acham que a gente deve recomendar para esse irmão gêmeo? Ele não deve fazer esportes, ele pode levar a vida normal, o que nós devemos recomendar? Hein, pessoal? Eu não sei, professor, se seria interessante fazer o mesmo exame nele, o mesmo exame de imagem, mas acho que seria muito radical recomendar que ele não fizesse exercício físico, até porque é importante, mas acho que tudo tem que entender a intensidade e ver se ele também tem essa mesma anomalia. Perfeito. Eu concordo plenamente contigo. Mas o que vocês esperam encontrar? Olha, professor, por ser univitelino, eu acho que aconteceria de ter o mesmo problema. A mesma formação. Por quê? Quem que está falando? É o Vinícius. Vinícius. Por que Vinícius, que tu acredita que ele tenha o mesmo problema? Porque normalmente os gêmeos univitelinos, eles teoricamente seriam idênticos, apesar de haver diferenças, né, do ambiente. Todo mundo concorda? Sim. Tá. Eu acho que está mais relacionado à embriogênese. Hã? Eu acho que essa alteração está mais relacionada à embriogênese. Quem que achou isso? João Victor. João Vitor? Eu concordo com o João. Quem? Gabriel. Tá, então... Eu também concordo, professor. Eu tinha pensado nessa possibilidade. João Vitor, Gabriel e... O Vinícius de novo, professor. De novo, tá. Muito bem, esse é o X da questão. Eles sendo univitelinos, a formação coronariana, ela é geneticamente determinada ou ela depende da embriogênese de cada um? Bom, essa é a angiotomografia do segundo gêmeo, tá? A angiotomografia do segundo gêmeo mostra que a descendência anterior se origina do cúspide esquerda, mas que a coronária direita se origina da cúspide direita e não da cúspide esquerda, como no caso do seu irmão. Então, vocês podem ver que o segundo jovem não tem a alteração, olha, a coronária direita bem da cúspide direita. Não tem a patologia do seu irmão que sofreu arritmia maligna. Porque a anatomia coronariana depende dos fatores embriológicos, ela depende de embriológicos genéticos, mas mesmo os dois tendo o mesmo DNA, algum fator intraútero diferente causou uma alteração anatômica em um deles, mas não nos dois. Provavelmente, quando o coração está se formando e as coronárias estão se direcionando, algum fator não geneticamente determinado fez que uma coronária se originasse de uma cúspide que não era para ter sido. Tá bem? Então, esses casos aqui espelham a importância de fatores embriológicos na formação final da anatomia coronariana. Alguma pergunta? Professor, Oi? eu não vou encontrar, então, um histórico familiar, assim, ligado com hereditariedade, nesse tipo de anomalia. Eu não entendi. Eu consigo encontrar algum histórico familiar, alguma anomalia relacionada à hereditariedade? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que isso é muito difícil de tu conseguir encontrar.
Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem que ser pesquisado, mas é muito difícil. Uhum. Qual é a conclusão? Que, nesse caso de um trajeto chamado interatrial, como a gente viu, um trajeto maligno entre a aorta e o tronco da pulmonar, pode levar a esse tipo de arritmia. Autópsias de atletas com morte súbita por anomalia coronariana tem 80% dessa forma de trajeto interatrial. As possíveis causas, né? Obstrução durante o exercício por compressão entre a aorta e a artéria pulmonar, um ângulo diferente, um ângulo agudo na origem dessa coronária, um ósseo estenosado ou um segmento intramural da aorta. Tratamento. Beta-bloqueadores, é controverso, né? Afastamento de atividades físicas extenuantes também, porque a gente não sabe se é só pelo trajeto, se é pela compressão ou se é pelo ângulo da coronária. Angioplastia com colocação de um stent, de uma endoprótese, né? Pode ser tentado, mas o gold standard mesmo é o tratamento é o tratamento cirúrgico. Ela tem Pode voltar 2 slides para printar? Como? Tu pode voltar 2 slides só para uma coisa? Que? Este? Esse aí. Obrigado. Posso ir adiante? Quer perguntar alguma coisa? Não, obrigado. Tá. Então, a cirurgia, ela tem recomendação classe 1 quando existe uma anomalia do tronco coronariano esquerdo com trajeto interatrial, uma anomalia da coronária direita, um trajeto interatrial associado à evidência de isquemia miocárdica, ou evidência de isquemia miocárdica no território da coronária anômala, sem outro fator causal evidente. E essa é uma bibliografia interessante para vocês. Dúvidas e perguntas, pessoal? O que vocês acharam do nosso caso? A cirurgia pode ser uma ponte, né, um enxerto, como uma ponte safena. Tu pega e anastomosa da aorta até o leito mais distal, que já passou daquela fase de pinçamento entre a aorta pulmonar. Pode ser o chamado unroofing, né, que seria praticamente deslocar o trajeto da aorta, daquele segmento, e reenxertar ele na aorta, na cúspide do lado certo, que seria mais ou menos associado à reimplantação da artéria ectópica no seio coronariano correto. Uma translocação da artéria pulmonar, que nos parece o mais complexo de todos. Vou fechar aqui, pessoal. Estou vendo vocês agora. Estão me vendo? Sim, professor. Sim. Lucas, o que tu achou? Professor, gostei. Inclusive, eu tenho uma dúvida aqui que eu gostaria de perguntar. Diga. Tem algum texto, algum livro mais básico, assim, voltado para quem não entende nada de ECG? Tem vários livros. Mas tem algum que o senhor recomenda? Bom, existe um livro muito básico que dá para a gente ler assim em 1, 2 horas, que é o Dubin. Vocês podem pegar na biblioteca. É muito, muito simples. Mas eu recomendaria mesmo o livro do professor Bernardo Suknick, que vocês também encontram na biblioteca. É um livro muito bom, tá?
que o professor Bernardo dava aula de cardiologia na PUC. E ele fez um livro de eletrocardiograma que é bem bom. Tá certo, então, vou dar uma procurada. Qual que é o primeiro? É Dubin? Dubin. Pela outra opção? Tá. Mas, o Dubin é básico demais. Vocês têm que, em 1 hora, lerem Dubin, todo ele, e depois lerem o do Bernardo. Tá? E depois existem outros livros mais avançados, o livro do professor Enéas. Você se lembra do Enéas, que era candidato à presidência, até fez uma campanha, várias campanhas candidato para presidente da República. Ele é um professor de cardiologia do Rio de Janeiro, muito bom, que tem um livro de eletrocardiografia, também muito bom e muito importante, mas ele é mais avançado, assim como o livro do professor Tranchese, do INCOR, que também é bom, mas é mais avançado. Então, eu recomendo que vocês leem o Dubin em 1 hora e depois vocês estudem o livro do professor Bernardo Sikunic. Tá ok, professor, obrigado. José Henrique, o que tu achou? Opa, bem, professor. Tudo bom? Foi muito proveitosa a aula. A gente não teve muita coisa de cardio antes. A gente teve uma aula só De hipertensão. Isso. Tá. Aí eu ainda não cheguei a ler muita coisa também. Eu acho que tem que pegar alguns vídeos que tem no. Eu acho que é no Moodle mesmo. Aham. Tem sim. E adiantar já para as próximas aulas. Aí fica mais proveitoso. Tá, ótimo. Vocês têm que me dizer assim, ó. Nós temos mais tempo para Agora nós tivemos essa discussão de caso, mas nós temos mais tempo para uma aula teórica? Temos, professor. São 9h25 ainda. Tá. Até quando que nós podemos ficar aqui conversando? Bom, o cronograma diz até às 10 horas. Eu não tenho problema em ficar mais, mas isso aí vai de cada colega. Como a também não gente tenho. é certificado em cardiologia, claro. Eu por mim também. Tá. Então eu tenho que abrir aqui a outra apresentação. Como é que eu... Só minimizar? Agora pode abrir. Minimizo? E agora, onde que eu tô? No Google. Uma janela. Mas não foi? Por que não apareceu? Posso... Pode cancelar. Vamos de novo lá, né? Uhum. Pode fechar. Ok? Aham. Tá bem. Vamos tentar lá. Não tá aparecendo. Tenta colocar cancela. Apresentar agora. A tela inteira. Não aparece a apresentação. Cancela? Uhum. Tá com algum problema. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo. Deixa eu minimizar. Não aparece. A outra aparece. Clica na de cima só para fazer um teste. Agora tenta apresentar lá. Será que eu não tenho que minimizar, de repente? Deixar ela sem minimizar? Uhum. Acho que só. Isso.
Nem essa apareceu. Assim, ó, eu vou tentar não minimizar, então. Tá. Agora abre o Google. Agora abre o Google. Aí. Aí, Agora ó. foi. Eu não podia fechar. Fechar, minimizar. Aí mesmo. Pode ocultar. Fechar isso. Estão vendo aqui, pessoal? Sim. Tá. Eu vou falar algumas coisas para vocês introdutórias sobre as arritmias cardíacas, tá? Vocês se lembram do sistema eletrocondução cardíaco, né? Então, o coração é uma bomba eletromecânica. Ele precisa de uma despolarização inicial para se contrair. Essa despolarização, ela tem uma frequência maior no nódulo sinusal. Por quê? Porque, se vocês se lembrarem do potencial de ação, o potencial de ação, ele se despolariza espontaneamente, de forma mais rápida, por uma maior velocidade da fase 4 do potencial de ação do nó sinusal. Então, o nó sinusal é a região que tem um maior automatismo dentro do nosso coração. O nó sinusal é uma estrutura epicárdica que fica disposto entre a cava superior e o átrio direito alto, no início de uma região que a gente chama de crista terminal, que separa o músculo do átrio direito de origem venosa, que é liso e posterior, do músculo pectíneo, que é mais anterior. Então, na porção mais cranial da crista terminal, numa porção epicárdica entre a cava e o átrio direito, se localiza o nó sinusal, essa estrutura em que as células têm uma automaticidade maior e que, portanto, comandam o ritmo de despolarização cardíaca. Sofre muita influência autonômica, tanto do sistema nervoso simpático como parasimpático. Esse é o nódulo sinusal. Do nódulo sinusal, o estímulo elétrico percorre o átrio direito pelos chamados tratos interatriais e chegam até o nódulo átrio-ventricular. O estímulo elétrico é conduzido pelo lado esquerdo, principalmente pelo feixe de Bachmann, que percorre o teto do lado esquerdo, mas também por fibras que atravessam o septo interatrial e fibras que percorrem por dentro do seio coronário. Então, despolarizando o átrio direito e o átrio esquerdo. O estímulo elétrico chega, na maioria das vezes, antes ao nó atrioventricular do que todas as porções do átrio esquerdo. No nó atrioventricular, o estímulo elétrico sofre um retardo de condução, ele sofre um enlentecimento da condução dentro do nó de alguns milissegundos, e depois esse estímulo vai percorrer o ramo direito, né, para o ventrículo direito, e vai percorrer o ventrículo esquerdo pelo ramo esquerdo, que é um ramo mais difuso, mais alargado, maior do que o ramo direito. O ramo esquerdo, ele pode ser subdividido num fascículo anterosuperior, num fascículo médio septal e num fascículo póstero inferior. Isso é chamado do sistema especializado de condução. Aqui, o estímulo elétrico percorre com uma velocidade muito maior do que o estímulo elétrico percorre pelo miocárdio ventricular, que não tem células especializadas de condução, e sim células de contratilidade. O estímulo elétrico só deve descer dos átrios aos ventrículos pelo sistema especializado de condução. O miocárdio atrial
ele é eletricamente isolado do miocárdio ventricular pelo esqueleto fibroso do coração, que sustenta as válvulas mitral e tricúspide. Tá bem? Se lembram de tudo isso? Sim. Podemos seguir adiante? Então, o que é uma arritmia? Bom, a arritmia é uma anormalidade na frequência, na regularidade ou na origem do impulso, ou ainda uma alteração na sua condução pelo sistema especializado de condução, causando uma sequência anormal da ativação miocárdica. Então, o sistema de condução compreende o nó sinusal, o nó atrioventricular, os tratos internodais e o sistema Ries-Purkinje. Como é que a gente vê isso no eletrocardiograma? À medida que o estímulo elétrico se origina no nó sinusal, passa pelos tratos internodais, vai despolarizando o átrio direito e o átrio esquerdo, vai se formando a onda P do eletrocardiograma. O átrio direito corresponde pela despolarização da primeira parte da onda P, e o átrio esquerdo, a segunda parte da onda P. Então, a onda P é uma deflexão que engloba tanto a despolarização do átrio direito como a despolarização do átrio esquerdo. Quando o estímulo elétrico chega no nó atrioventricular, existe um retardo de condução a esse nível. Ele passa pelo nó atrioventricular, chega no feixe de Ries, do feixe de Ries passa pelo ramo direito, passa pelo ramo esquerdo, até chegar às fibras de Purkinje, e despolarizam o ventrículo direito e esquerdo do endo para o epicárdico. E só quando a musculatura miocárdica é despolarizada que surge o complexo QRS. Então, toda a despolarização pelo sistema especializado de condução até chegar ao miocárdio ventricular ocorre dentro do intervalo PR do eletrocardiograma, do início da onda P até o início do QRS. O QRS, na maioria das vezes, é trifásico. Tem uma ondinha Q, uma onda R e uma nova onda S. A primeira onda negativa se chama Q. A primeira onda positiva se chama R. E a segunda negativa se chama S. E depois nós temos a repolarização ventricular. Como eu já disse para vocês, o estímulo cardíaco se origina nas células do nó sinusal, atinge os tratos internodais e a musculatura atrial, sofre um importante retardo de condução no nó AV, se acelera de novo no feixe de Ries, conduz rapidamente nas fibras de Purkinje, e a musculatura ventricular é ativada do endo ao epicárdio. Os mecanismos celulares que desencadeiam as arritmias são alterações na automaticidade normal, uma automaticidade anormal, mecanismos de reentrada do estímulo elétrico, que fica reentrando em diferentes estruturas anatômicas, e atividade deflagrada ou atividade trigada. Vamos lá, o ritmo sinusal. No ritmo sinusal, eu sempre tenho uma P que antecede um QRS, e esse QRS antecede uma T, como nós já vimos. P, QRS, T. As ondas P's, elas costumam ter uma regularidade nos seus intervalos, assim como os QRS, uma frequência entre 60 e 100, e o ângulo do eixo elétrico da P está entre mais 30 e mais 90. Então, sempre que a P for positiva, em D2 e D3 e negativa em AVR, vocês estão frente ao ritmo sinusal normal. A taquicardia sinusal, frequências mais altas, podem ser fisiológicas na infância, no exercício, em situações de ansiedade, emoções, etc. Ela pode ser provocada por medicamentos, como atropina, adrenalina, beta-agonistas,
ou substâncias como café, fumo, álcool. Pode ser patológica, nos casos de choque, infecções, anemia, hipertireoidismo, insuficiência cardíaca e assim por diante. Na maioria das vezes, o paciente não sente nada, é assintomático. Mas vocês mesmos já sentiram, após um exercício muito vigoroso, o coração bater com mais intensidade e com maior frequência. Na taquicardia sinusal, a única diferença do ritmo sinusal normal é a frequência, que é mais rápida. Se nós formos calcular a diferença dos intervalos, vocês vão ver que ele está acima de 100. Né? Se vocês dividirem, alguém tem uma maquininha aí? Se vocês dividirem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quer dizer, 10, 11, 12, 13, 14, 1.500 por 14, né, vocês vão ver que a frequência cardíaca, digamos que seja 15 aqui, 1.500 divididos por 15, a frequência está em 100 batimentos por minuto. A bradicardia é o ritmo sinusal, só que com uma frequência cardíaca menor do que 60 ao repouso. Alguns livros dizem menor do que 50 ao repouso. Ela pode ser... Diga. Na ataque sinusal, num paciente assintomático, existe benefício na terapêutica com beta-bloqueadores, tipo propanolol, por exemplo? Não. Se tem um ataque sinusal num paciente assintomático, tem que ver primeiro se existe alguma condição subjacente que esteja provocando isso. O paciente tem algum sangramento, mesmo que sangramento oculto, o paciente está com hipertireoidismo, o paciente está muito ansioso, né? O paciente tomou alguma medicação, por exemplo, asmáticos que tomam substâncias adrenérgicas, como broncodilatadores. A primeira coisa é ver se tem alguma causa para essa taquicardia sinusal assintomática. Se não existe nenhuma causa, não tem benefício comprovado com o uso de uma medicação bradicardizante, tipo os beta-bloqueadores. Tá certo. Obrigado, professor. Na bradicardia sinusal, ela pode ser comum e até fisiológica em atletas ou qualquer pessoa durante o sono. Mas ela pode ser secundária a drogas como digoxina, morfina, beta-bloqueadores, e ela pode ser secundária a situações patológicas, como estimulação vagal, hipotireoidismo, hipotermia, e pode ocorrer até em alguns infartos. O diagnóstico também é clínico, em geral a pessoa está assintomática, mas nós temos que ver se ela não pode estar causando tonturas, cansaço fácil, ou até mesmo quadros de perda de consciência, como nas síncopes. Né? Nós temos que estar atento a essas situações todas. Então, na bradicardia sinusal, a P é normal, o QRS é normal, só que a distância dos intervalos é bem aumentada, mostrando que a frequência cardíaca é bem diminuída. Se nós formos dividir 1.500 por 10, 20, 30, aqui quase 40, se nós dividirmos 1.040 por 40, nós vamos ver a frequência cardíaca desse eletrocardiograma. Quanto é que dá isso? Dá 37,5, professor. Então, é uma bradicardia bem acentuada. Bom, depois da bradicardia e taquicardia, existem os bloqueios. Existem os bloqueios sinoatriais e os bloqueios atrioventriculares. O bloqueio sinoatrial é aquele bloqueio que ocorre ao estímulo cardíaco do nó sinusal para a musculatura atrial subjacente. Os bloqueios atrioventriculares são aqueles bloqueios em que o estímulo não passa dos átrios aos ventrículos, são diferentes. Sinoatriais, do nó sinusal aos átrios, atrioventriculares, dos átrios aos ventrículos. Os bloqueios sinoatriais se manifestam como pausas.
Tá? Para cada P eu tenho um QRS, mas, de vez em quando, se manifesta uma pausa no eletrocardiograma. Os bloqueios sinatriais, como os atrioventriculares, podem ser de 3 tipos. Os bloqueios de primeiro, segundo e terceiro grau. Os bloqueios sinatriais de primeiro grau não são evidenciados no eletrocardiograma. Os bloqueios de terceiro grau são indistinguíveis de uma parada sinusal. Eu não sei se o nó sinusal parou de mandar um estímulo ou se nenhum estímulo do nó sinusal está passando à musculatura atrial subjacente. Já os bloqueios sinatriais de segundo grau, que se manifestam como pausas, como essa aqui representada, podem ser subdivididos em bloqueios sinatriais de segundo grau de 2 tipos. Bloqueio sinatrial de segundo grau tipo 1 e bloqueio sinatrial de segundo grau tipo 2. Os bloqueios sinatriais de primeiro grau tipo 1 caracteristicamente apresentam uma pausa que não é múltipla de 2 PPs que precedem a pausa. Em geral, essa pausa é menor, ela não é múltipla de 2 PPs que antecedem a pausa. E ainda, as ondas P's, elas vêm, o intervalo entre as ondas P's, elas vêm diminuindo antes da pausa. Então, se nós marcarmos daqui até aqui, no de segundo grau tipo 1, esse intervalo vai ser menor do que esse aqui. Já no bloqueio sinatrial de segundo grau tipo 2, essa pausa vai ser múltipla de 2 PPs que antecedem a pausa. Então, se esse intervalo aqui for igual a esse intervalo aqui, eu digo que eu estou frente a um bloqueio sinatrial de segundo grau tipo 2. Se ele for menor e os PPs vierem diminuindo antes da pausa, eu digo que eu estou no bloqueio sinatrial de segundo grau tipo 1. Entendido? Entenderam, pessoal? Professor. Oba! No caso do bloqueio, sempre que eu fazer um ECG, no caso desse segundo grau, ele sempre vai estar presente ou a pessoa pode ter um bloqueio e naquele momento não aparecer, enfim? Eles se manifestam de maneira periódica, de maneira paroxística, de maneira esporádica. Eles não aparecem sempre, eles aparecem de vez em quando. Tá? Ó, nessa porção aqui ele não está aparecendo, ele só apareceu aqui. Ele não aparece sempre. Entendeu? Sim, eu entendo. Se manifesta. Tá, certo. Ele é intermitente. Essa é a palavra, ele é intermitente. Sim, mas uma pessoa que tem um bloqueio, alguma coisa assim, pode fazer um ECG e tá normal? Pode. Dali 1 hora ele pode fazer outro ECG e aparecer o bloqueio. Ah, entendi. Por isso que em algumas situações que a gente não evidencia essas alterações no eletrocardiograma, nós temos que pedir, muitas vezes a gente precisa pedir um exame chamado Holter, que é o eletrocardiograma de 24 horas. Ele fica 24 horas fazendo o eletrocardiograma, para poder evidenciar bloqueios ou alterações intermitentes. Tá certo. E tem alguma causa assim conhecida para esses bloqueios? Mais genético mesmo. A causa mais comum é a doença do nó sinusal. O nó sinusal, ele, com o avançar da idade, ele começa a sofrer degenerações que podem levar a esses bloqueios. E isso pode ser uma causa de indicação de marca-passo. Tem alguns pacientes que, por causa disso, podem necessitar implante de marca-passo. Tá bom, professor, obrigado. Aqui nós temos um exemplo de uma parada sinusal. Né? O bloqueio, a pausa,
ela não é precedida por encurtamento progressivo dos PPs que antecedem, e nem a pausa é múltipla de 2 PPs que também antecedem a parada. Então, essas pausas muito amplas, elas representam uma parada sinusal, quer dizer, o nó sinusal para com seu automatismo, e muitas vezes elas podem levar a tonturas ou até perda de consciência, ou até quadros de síncope. Por quê? Porque a gente sabe que depois de 5, 6 segundos sem oxigenação cerebral, a pessoa sofre uma tontura. E depois de 8 segundos sem oxigenação cerebral, ela sofre uma perda de consciência. Eu estou falando em números médios, né? 6, 8 segundos para perder a consciência. Tá bem? E existem os bloqueios atrioventriculares. Agora, o bloqueio da condução de estímulo entre os átrios e os ventrículos. Também existem os bloqueios de 1º, 2º e 3º grau. Os bloqueios de 1º grau, toda a condução atrioventricular ocorre, só que com um tempo maior, essa condução é prolongada. Dos de 3º grau, nenhum batimento atrial passa para os ventrículos. E no de 2º grau, a condução é intermitente. Alguns estímulos passam, outros não passam aos ventrículos. Então, bloqueio de 1º grau. A condução dos átrios aos ventrículos ela é muito demorada. Todas as ondas P passam dos átrios aos ventrículos, mas elas passam com um retardo de condução. Conceitualmente, eu digo que existe um retardo de condução quando o intervalo PR, do início da P até o início do QRS, tem mais que 200 milissegundos, mais que 0,2 segundos. Isso fica fácil de ver, porque 0,2 segundos são 5 quadradinhos pequenos ou um quadradinho grande. Então, se do início da P até o início do QRS eu tenho mais do que um quadradinho grande, eu tenho um bloqueio atrioventricular de 1º grau, como aqui representado nesse traçado. Agora, os de 2º grau. Os de 2º grau, alguns batimentos batem, outros não. Alguns batimentos passam dos átrios aos ventrículos, outros não. Vejam aqui. Essa P provoca um QRS, então passou para os ventrículos. Essa P provoca um QRS, passou aos ventrículos. Essa P passou para os ventrículos. Essa P aqui não passou para os ventrículos, não tem QRS. A nova P passa aos ventrículos. Esse é um bloqueio de 2º grau, tipo 1, em que a condução vai se prolongando até que ocorre o bloqueio. Esse prolongamento se chama de fenômeno de Wenckebach e é característico do nó AV. Então, a gente sabe que esse bloqueio se deu a nível do nó atrioventricular. Mas os bloqueios podem ocorrer ao nível do feixe Ries ou ao nível dos ramos direito e esquerdo do sistema elétrico de condução, especializado de condução. Então, esse é o bloqueio AV de 2º grau, tipo 1, porque ele manifesta o fenômeno de Wenckebach. É o MOPTS 1. Um outro exemplo. Eu tenho uma P que vai para o QRS. Eu tenho uma P que vai para o QRS, 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 uma P que bloqueia. Volta de novo. P que vai para o QRS, P que vai para o QRS, P, até que eu tenho uma P que bloqueia. E ele vem prolongando sucessivamente antes da pausa. Então, manifesta a Wenckebach também, MOPTS 1. Já existem os bloqueios de 2º grau tipo MOPTS 2. Não existe um prolongamento progressivo. O PR é sempre o mesmo, mas tem uma que bloqueia. Aqui já tem um bloqueio de 1º grau, mas além do bloqueio de 1º grau, às vezes, de forma intermitente, uma P não é conduzida. Se essa P não é conduzida já sem o prolongamento que antecede os QRS, eu digo que é um bloqueio MOPTS 2.
Esse tipo de bloqueio habitualmente ocorre abaixo do nó AV, ocorre no feixe de His. E, portanto, esses pacientes são mais graves porque eles evoluem mais rapidamente para o bloqueio AV total, e, portanto, a gente precisa indicar mais precocemente implantes de marca-passo nessas situações. Existem os bloqueios AV de segundo grau do tipo avançado. Ele não é nem MOBITS 1, nem MOBITS 2. Ele é um bloqueio avançado. Ele sempre é chamado avançado quando 2 ou mais P's são bloqueadas. Vocês veem que não existe prolongamento antes do bloqueio. Ela, de repente, 2 ou mais P's bloqueiam. Essa é uma indicação formal de marca-passo, porque o bloqueio costuma também ser abaixo do nó AV. Outro exemplo de bloqueio AV avançado, tem 1, 2, 3, 4 P's bloqueadas, para só aqui voltar a conduzir. Nessas situações, muitas vezes o paciente perde a consciência, porque ele fica vários segundos sem ejeção de sangue ventricular. E existem os bloqueios AV de terceiro grau, em que a despolarização ventricular é completamente independente da despolarização atrial. Existe uma dissociação entre os batimentos atriais e os batimentos ventriculares. Vocês podem ver que a frequência atrial aqui é bem maior que a frequência ventricular. Tá bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Por que aqui o QRS, apesar de ser um bloqueio avançado, é bem mais estreito que esse QRS? Porque sempre que os ventrículos são despolarizados do nó AV pelo ramo direito e ramo esquerdo, esse estímulo percorre o sistema especializado de condução rapidamente, e aí o QRS tem a sua deflexão rápida. Agora, se o miocárdio ventricular é despolarizado lá embaixo, depois do ramo direito e esquerdo, para o ritmo de escape lá embaixo, a despolarização se dá do ventrículo direito e ventrículo esquerdo através de célula muscular, que conduzem lentamente o estímulo, e aí o QRS se alarga. São os ritmos de escape, que no caso aqui deve estar entre 10 e 15 batimentos por minuto. Muitas vezes os pacientes perdem a consciência nessas situações. Então, bloqueio AV de primeiro grau. O intervalo PR tem mais do que 0,2 segundos. Pode ser por uma condução atrial lenta, uma condução lenta do nó atrioventricular e, mais raramente, uma condução abaixo do nó atrioventricular, no sistema His-Purkinje. Um PR com mais de 0,26 segundos, que é estreito, sugere um atraso a nível do nó AV. QRS estreito sugere fortemente o atraso a nível do nó AV. Já nos de segundo grau, tipo 1, tem fenômeno de Wenkbach, raramente evolui para bloqueio AV completo. Já o tipo 2, se tiver associado a QRS estreito, sugere que o bloqueio seja no feixe de His. Se o QRS for alargado, a lesão deve ser abaixo do feixe de His, no ramo direito e ramo esquerdo. E todos os tipo 2 devem ser encaminhados para implante de marca-passo. O de terceiro grau é mais comum nos pacientes de maior faixa etária. 80% deles ocorrem após 50 anos. A maior causa disso é o envelhecimento do sistema especializado de condução. Existe uma doença que foi descrita por Lev-Lenegre, que justamente é isso, o envelhecimento do sistema especializado de condução, e que é uma grande causa de bloqueio de terceiro grau. Se o escape do bloqueio for estreito, com uma frequência entre 40 e 55 batimentos por minuto, o bloqueio deve estar a nível do nó atrioventricular. Já os escapes largos, como a gente viu no traçado anterior, com uma frequência muito baixa,
menor do que 40, sugere que o bloqueio seja abaixo do nó-AV, a nível do feixe Riss ou dos campos direito e esquerdo. Os ritmos de escape eles são chamados de idiojuncionais, quando o escape, a despolarização, quem assume o comando abaixo do bloqueio, se dá ao nível do nó atrioventricular, ou idioventriculares, quando o ritmo de escape, o ritmo, a automaticidade abaixo do bloqueio, que faz o coração bater, se dá a nível ventricular, o QRS é largo, com frequências baixas, abaixo de 40. Então, aqui, esse é o ritmo de escape idioventricular, uma frequência em torno de 15 batimentos por minuto, um QRS muito largo. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Alexandre? Sim, professor. Alguma pergunta? Acho que por enquanto não. É bastante informação, acho que a gente tem que ler, resumir, mas bem interessante, foi bem interessante a visão geral, assim, das arritmias. Perfeito, pessoal. Então, vamos para os estudos, né? E nos encontramos de novo na próxima aula. Tá bem? Certo, professor. Obrigado pela aula. Um abração para todos vocês. Valeu, Obrigado, professor. professor. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, professor. Valeu. Isso aí. Ô, professor, uma pergunta. Oi. Se Diga, importa a Vinícius. gente usar esse mesmo link do Meet para as outras aulas que a gente vai ter na cardiologia com o professor Rogério? As outras aulas aonde? Que a gente vai ter com o professor Rogério da cardiologia. Se importa que a gente use esse mesmo link? Não sei. Hã? Se der para usar o mesmo link. Se der para usar, é uma boa. Posso usar? É porque aí a gente já... Tá, mas daí daí tu passa esse link para ele, como é que tu faz? Eu passo esse link para ele, e para os colegas. Mas daí ele não precisa da minha senha? Não sei. Não, ele vai precisar só... Eu não sei quem montou o evento do Meet. Precisa só adicionar o e-mail dele, que daí eu poderia passar. Tu vê isso? Tá, daí ele vê com o professor Rogério como é que ele faz para usar o mesmo link. A gente fala com ele. Pode deixar, Vinícius. Eu fiz uma sala nova, só que o colega do outro grupo disse que quando ele criou a sala ainda estava tendo que adicionar um por um mesmo, convidando já os outros. Então nessa sala aqui funcionou certinho. É porque é institucional a conta. Talvez não seja deles, por isso que tem que adicionar um por um. Ah, e aí como é que ele resolve isso? Só se for institucional. Daí cada professor tem que ter um... Só se for institucional, Vinícius. Vamos ver como vai ser essa primeira aula com aquele link, aí se a gente não conseguir, aí a gente tenta usar esse também. Tá bem. Tá bem. Combinado, Vinícius. Certo, então. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço.